Olá, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Depois de algumas semanas de ausência por motivos pessoais, cá estamos de volta para analisar e para falar sobre o nosso Benfica, sobre a nossa paixão. O vídeo de hoje destina-se aqui a fazer uma breve antevisão de um jogo de facto muito importante, de um grande clássico. O Benfica vai receber o Porto amanhã, portanto, dia 8 de março, por volta das 18 horas. Um jogo de facto muito, muito importante, como tem sido quase todos do Benfica a partir de uma determinada altura da época. E de facto, neste jogo, só a vitória interessa. De facto, tudo o que não for a vitória, seja mesmo o empate, não interessa ao Benfica, não interessa aos objetivos que o Benfica ainda tem e que passam ainda tentarmos ser campeões. Mas mesmo o facto de chegar ao segundo lugar, o empate poderá de facto pôr em causa, porque depois ainda vamos jogar com o Sporting em Alvalade e de facto não vai ser também um jogo fácil. Mas estamos agora aqui para fazer esta divisão. No momento em que eu estou a fazer este vídeo, está também a começar um jogo também muito importante para as contas finais do campeonato, que é o Braga a receber o Sporting, e vamos ver se o Sporting escorrega aqui e perde alguns pontos que motiva ainda mais o Benfica a ganhar o jogo da manhã. Portanto, antes de prosseguirmos, pedir-vos o habitual. Caso ainda não tenham feito, subscrevam o canal, que é completamente gratuito, 100% gratuito, não tem qualquer custo com essa subscrição. Comentem este vídeo, coloquem os vossos gostos, as vossas críticas, as vossas sugestões, partilhem com outros benfiquistas que também gostem deste tipo de vídeo, que ajuda de facto aqui o canal a crescer em qualidade e em quantidade, como eu costumo dizer. Comparação entre o Benfica e o Porto. O Benfica já vai com 45 jogos esta época. Eu penso que ficam a faltar depois deste jogo mais 10 jogos, portanto, mais coisa menos coisa. O Benfica nesses 45 jogos, 28 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, 78 golos marcados e 33 golos sofridos. Percentagem de vitórias 62%, não saímos daqui de facto, andamos muito à volta de 61, 62, 63%. De referir que na época passada chegámos aos 67%, também já não foi uma época de grande sucesso desportivo, mas conseguimos chegar aos 67% de vitórias e esta época não conseguimos aqui colar destes 62%. Média de golos marcados esta época 1.63 golos marcados por jogo e 0.63 golos sofridos por jogo. Esta comparação eu tenho-a feito sempre, portanto, o ano passado, no final da época, acabámos com uma média de 2.42, ou seja, muito acima, de facto, da média deste ano, e 0.63 golos em média sofridos por jogo, ao contrário da época passada, que era quase um gol por jogo. Mas, de facto, é uma grande diferença aqui. Temos melhor a nível defensivo, mas temos muito pior a nível atacante, a nível de concretização. E aqui dá para ver no gol average, ou seja, o ano passado, em média, o Benfica tinha um gol average médio de 1.45, é como se cada jogo que o Benfica fizesse ganhasse 1.45 a 0, isto em termos simplistas, claro, e este ano 1, ou seja, em média há esta diferença de quase meio gol por jogo, que é de facto muito. O Porto está a fazer uma boa época, a verdade é essa, portanto, fez 38 jogos, tem 30 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 73 golos marcados e 20 golos sofridos. Aqui lá está, porcentagem de vitórias 79%. O Porto tem, esta época, uma porcentagem de vitórias de 79%, face às 62 vitórias, aos 62% de vitórias do Benfica. Golos marcados, apesar do campeonato ter menos que o Benfica, tem uma média de golos marcados de 1.92, quase 2 golos marcados por jogo, e golos sofridos, uma defesa muito, de facto, muito consistente, 0.53 golos sofridos por jogo, de facto, à volta de meio golo. Gol average, 1.39 de gol average, mas mesmo assim ainda não está ao nível do Benfica do Bruno Lage da época passada. Mas de facto, quer a nível de. Isto estamos a falar no total da época, não só do campeonato. Também estamos a falar o Benfica na Liga dos Campeões, o Porto na Liga Europa. Obviamente que aí a dificuldade não é tão grande. Taça da Liga também contou, a Taça de Portugal. Pronto, tudo conta aqui para estes números. Valor do plantel, o Benfica 361 milhões e meio e o Porto aproximadamente 429. São quase 70 milhões, se eu não me estou aqui a enganar, são quase 70 milhões de diferença a favor do Porto a nível de valorização do plantel.
O jogador mais valioso do Porto é o Samu, como sabemos está lesionado, já não vai jogar mais esta época, 50 milhões de euros. O jogador mais valioso do Benfica, o Pavlidis, com 35 milhões de euros. Em termos de valor médio por jogador, o Benfica perto dos 13 milhões e o Porto acima dos 15 milhões. Ou seja, em média, cada jogador do Porto vale mais 2 milhões do que do Benfica. Jogador em melhor forma aqui não é o que tem melhores números, é o melhor forma atual. O Sheldrup, da parte do Benfica, 33 jogos, 6 gols e 3 assistências. Se nós formos ver aqui estes números de 6 gols e 3 assistências para um extremo, para um avançado, e como diz o José Mourinho, tudo o que é menos 10 não é bom. Só que não é muito interessante, mas também temos de ter em conta que o Sheldrup só há poucas semanas começou a jogar a titular e começou a jogar tantos minutos, até teve para ser emprestado no mercado de inverno. O jogador em melhor forma do Porto, eu diria que atualmente, e ele não tem jogado muito, não tem jogado todos os jogos a titular, mas o Gabri Veiga é talvez o jogador que está de uma forma mais consistente no Porto. Tem dificuldades nos avançados, os extremos, o Pepe mais ou menos, o William Gomes também não tem sobressaído por aí além. Hum, o Borja também não, os últimos jogos não tem corrido nada bem e, portanto, eu diria que, aliado à consistência defensiva, o Gabri Veiga é, a nível do meio campo para a frente, o jogador que mais tem sobressaído. E ele já leva esta época 35 jogos, 4 gols e 8 assistências, portanto, os números não são nada maus. Média de idades, o Benfica tem quase 2 anos em termos de média abaixo do Porto, portanto, um sinal e uma prova do rejuvenescimento aqui do nosso plantel e da aposta também da juventude. Média de alturas, eu já vou falar um bocadinho mais à frente, o Porto tem mais 2 centímetros, parece que não é muito, mas é em média, ou seja, 2 centímetros em 11 jogadores, por exemplo, isto é apenas um. Não estamos a falar do 11 inicial, estamos a falar do plantel, mas o Porto tem de facto e tem efetivamente jogadores mais altos que o Benfica e mais fortes fisicamente, o que poderá de facto retirar vantagens quer a nível defensivo, quer a nível atacante, principalmente, obviamente, nas bolas altas. Campeonato, como sabemos, o Porto tem aqui 21 vitórias, 2 empates, uma derrota, 47 gols marcados e 8 sofridos, tem 65 pontos, depois o Sporting com 61, está a jogar agora com o Braga, como eu vos disse, e o Benfica 58, portanto, a 7 pontos do Porto. Benfica que ainda não perdeu, 17 vitórias, 7 empates, e que há alguns empates em casa que de facto são os principais causadores deste atraso que o Benfica tem a nível pontual. 51 gols marcados e 14 sofridos. Cá está o Porto, é de longe a equipa com menos gols sofridos, tem 8, a seguir é o Sporting com 12. E o Porto aqui tem aqui mais gols marcados que o Porto. Temos aqui o Sporting com 62, também de longe a equipa com melhor ataque. O Benfica 51. O Braga está muito perto do Benfica com 50 golos marcados e depois também temos aqui o Estoril com 46 golos marcados, também quase tantos como o Porto. Portanto, o Futebol do Porto, melhor defesa e depois o terceiro melhor ataque. O Benfica será o segundo melhor ataque e a nível de defesa penso que é a terceira melhor defesa. Depois aqui os últimos jogos, portanto, época 23-24, campeão foi o Sporting, o Benfica venceu em casa por 1-0 e depois teve um jogo muito difícil, alguém que perdeu 5-0 no Dragão. A época passada, Sporting bicampeão, o Benfica teve aqui das melhores épocas em termos de confrontos diretos com o Porto, 4-1 em casa e 4-1 fora, como nos podemos lembrar, e esta época, aquele empate no Dragão, em que o Mourinho tinha entrado de facto há poucos jogos e em que o Benfica, diria eu, que praticamente não atacou, mas taticamente teve de facto muito bem. Depois aqui, e eu penso que, eu não sei quantos pontos é que o Benfica estava, acho que estava a 4 pontos, se não me engano. Esta é de facto a equipa que eu penso que o Mourinho vai colocar, que eu diria que é o 11 inicial ideal do Mourinho, tendo em conta as limitações atuais. Turbino na baliza, não há dúvidas. O Tomás Araújo tem disputado ali o lugar com o António Silva e o António Silva até tem feito bons jogos ultimamente. O último jogo foi de facto muito bom, até marcou. Mas Tomás Araújo talvez seja a aposta do Mourinho para o jogo amanhã, até pela sua velocidade, pela sua capacidade de sair a jogar. Otamendi também, e apesar de alguns erros, ou de vários erros,
também é titular absoluto. Na direita o Dedic, na esquerda o Dal. Aqui não há dúvidas nenhumas. Dúvidas poderão surgir aqui no meio campo devido à ausência do Arsens. Na minha opinião, o Barreiro vai-se manter, mas vai entrar ali para o lugar do Barreiro o Barrena cheia. Barrena cheia que tem uma maior capacidade defensiva do que o Rios e, diria eu, maior disciplina tática. Maior disciplina tática, maior capacidade defensiva, de equilíbrios. O Barrena cheia tem, de facto, relativamente ao Rios, que não tem tanta disciplina tática. Depois, mais para a frente, Cristiano na direita, Sheldrup na esquerda, Rafa no meio, a apoiarem o Pavlidis, portanto, tem sido de facto estes, quando não há castigos, quando não há lesões, os últimos jogos, eu diria, as últimas semanas, os últimos meses, tem sido assim, ou seja, Cristiano na direita, Sheldrup na esquerda, o Rafa no meio, a apoiar aqui o Pavlidis. O que é que poderá haver aqui de diferente? Seria de facto aqui a entrada do Rios, ou para aqui para o lugar, para o lugar onde está aqui o Barreiro cheia, fazendo dupla com o Barreiro, mas eu penso que eles até em certos aspectos são muito parecidos. E poderia ser até de disposicionarem-se, eu acho que é preciso ali de facto um jogador para equilíbrio, pelo menos no início do jogo. Mas o Rios, diria eu, ou para o lugar aqui do Barreira cheia, já que o Austin não está, ou então aqui, tal como fez contra o Real Madrid, deslocar o Rios para a direita, saindo neste caso o Prestiani, para dar ali, diria eu, mais fisicalidade à equipa, até mais altura, mais força, diria eu, aqui à equipa e mais equilíbrio aqui até no apoio ao Dedic. Poderá eventualmente ser uma solução do Mourinho não querer colocar tudo, não querer apostar tudo agora logo no início do jogo. Vamos ver. Eu pensava que o Mourinho era assim, mas nos últimos jogos ele tem demonstrado muita coragem a nível atacante, de facto, com quatro jogadores com características eminentemente atacantes. Nos últimos jogos, mesmo com o Real Madrid, e cá está, para este ano, Sheldrup, Rafa e Pavlidis, serão, em princípio, esses os jogadores. Enfim, aqui os pontos mais e menos, pontos mais a favor do Benfica, o inferno da luz, de facto, o estádio deverá estar completamente lotado, um ambiente muito caloroso que vai haver. Um, os adeptos sabem que é um jogo quase tudo ou nada e vão ali, tenho a certeza, a apoiar a equipa ao máximo. Depois, sabemos que há uma melhoria visível na qualidade e na consistência de jogo do Benfica. Hum, os resultados até podem, não recuperarmos assim tanto em relação ao Porto, em relação ao Sporting, de vez em quando dá bem um empate, perdemos taça da Liga, é verdade isto tudo. Mas em nível de jogo jogado, o Benfica está melhor, de facto. Está mais consistente, cria mais oportunidades de gol, dá mais prazer ver jogar. Vamos ver se isso será suficiente para derrotar o líder do campeonato. E também temos mais dias de descanso. Sabemos que o Porto teve um jogo tremendamente difícil contra o Sporting a meio da semana, e isso poderá, eventualmente, e mais no decorrer do jogo, jogar a favor do Benfica. O Porto, os pontos negativos. O Porto joga com dois resultados, todos sabemos, ou seja, poderá ali adotar uma estratégia mais defensiva, mais de controle, mais de equilíbrio, sabendo que o empate até é um resultado positivo para o Porto, que mesmo assim ficará à frente com o empate do Sporting, se calhar com os 7 pontos de avanço do Benfica, e já terá jogado com o Benfica e com o Sporting, sendo que o Benfica e o Sporting ainda vão jogar juntos. Portanto, o empate é também um bom resultado para o Porto. Porto tem uma grande intensidade a jogar, a nível defensivo eles são muito fortes nos duelos, uma grande fisicalidade, correm muito, correm durante muito tempo, e defensivamente são de facto muito consistentes. E depois este jogador, o Austin, é o nosso jogador de equilíbrio, é o nosso melhor médio, na verdade. O Austin, de todos estes médios que o Benfica tem, que contratou, é o nosso melhor médio, e o médio mais equilibrado, porque sabe defender, sabe ocupar espaços, mas sabe também sair a jogar, sabe sair limpo, e de facto, Deus queira que eu esteja enganado, mas acho que vai fazer falta de facto ao Benfica. E o facto é que o Mourinho, mesmo arriscando, nunca, sempre que conseguiu, sempre que pôde, sempre que, arriscou sempre melhor, arriscou sempre o Arsenal, mesmo arriscando a sua
possível lesão que infelizmente acabou por acontecer. E depois também, e não há como esconder, a falta de confiança que o Pavlidis tem, continua a ajudar muito a equipa, continua a fazer aquela placa giratória que eu tanto gosto de falar, mas está-lhe a faltar aquilo que tem tido sempre, que é golo. E agora nos últimos jogos tem faltado, e isso é um problema para o Benfica, porque não há muitos jogadores no Benfica, ou há poucos jogadores do Benfica que conseguem fazer golos. E o melhor que faz golos é de facto o Pavlidis. O Rafa também faz muitos golos, mas de facto faz-nos falta este ponto de lança goleador que tantos golos tem marcado e tanto tem ajudado o Benfica desde a época passada. Mas vamos ver, o Porto vai trazer boas recordações. Marcou o hat-trick no Dragão e talvez se sinta assim motivado e com mais confiança para voltar a marcar aqui num jogo de grande importância. Então desejo a todos um bom jogo, um bom resto de fim de semana e obrigado. Até breve.